Bom dia, meus queridos. Graça e paz a todos vocês. É uma alegria, é um privilégio rever a muitos, ver alguns rostos não conhecidos. E eu pensando aqui, sentado nesse banco, lembro que fazem exatos 4 anos, foi na véspera do culto de Natal que eu me despedi então aqui da paróquia, para me embrenhar junto com a minha família numa nova aventura no interior de Santa Catarina, e é onde estou, sempre me emociono a estar nessa igreja, que ela tem um valor muito especial na minha vida, na minha história, na minha trajetória de formação, de ministério, na minha vida, aqui encontrei minha esposa, enfim, muitas são as boas lembranças que carrego daqui dessa comunidade. E para mim sempre é uma honra poder repartir com a palavra nessa manhã. Agradeço ao pastor Bruno pelo privilégio que me concedeu de estar aqui nessa manhã. Queridos, eu gostaria de refletir ainda e ecoar com vocês sobre o texto do Natal. Eu sei que nós já estamos no dia 26, já passou Natal, estamos pensando no Ano Novo. Mas sei também que vocês se dedicaram ao longo dessas semanas, nesse período de advento, de olhar sobre as cartas dos profetas e aquilo que os profetas estavam anunciando a respeito do Messias. E hoje, na verdade, eu quero tentar juntar essas histórias e esse anúncio dos profetas naquilo que eu chamaria da materialização da profecia. Porque os profetas anunciaram daquilo que os seus olhos não viram, não contemplaram. E hoje eu gostaria de olhar especialmente para um personagem, que é um personagem que ele nunca está no presépio. No presépio nós temos Maria, temos José, aí tem os reis magos, que a gente nem sabe direito se eles eram reis, nem quantos que eles eram, se eram 3. Aí nós temos os pastores. Às vezes nós temos até uma vaca, um burro, mas esse camarada nunca está no presépio. Mas ele tem um papel importante na compreensão do Natal para cada um de nós. Ele, na verdade, ele ressignifica o Natal para nós aqui na comunidade do Redentor. Ele, digamos assim, ele aponta para aquilo que seria para além dos muros de Israel, para além da compreensão que Israel tinha a respeito do Messias. E é interessante porque a história do Natal, ela acontece em diferentes geografias, por assim dizer. Nós temos um episódio do Natal que ele acontece no campo, quando os anjos vão anunciar para os pastores a respeito da vinda de Jesus e que o Messias, o Salvador, nasceu e que eles deveriam fazer uma visita para Jesus. Essa história também acontece no quarto, quando José recebe em sonho uma mensagem do anjo dizendo que ele deveria receber Maria como sua esposa, porque ela estava grávida do Espírito Santo. Essa história, ela acontece no grande palácio de Herodes, quando os reis magos vão visitar, então procurando, tentando discernir a estrela que guiaria eles até o berço, até a manjedoura, eles encontram ali, no grande palácio de Herodes, também uma expressão do anúncio do Messias. E hoje essa história ela não acontece nem no estábulo, onde Jesus nasce, na pequena Belém, não acontece nem no grande templo de Herodes, não acontece nem no grande palácio de Herodes, também não acontece no quarto de José, mas agora nós somos arrebatados, nós somos levados para o templo de Israel, o grande templo de Israel. O templo que era ali para o povo de Israel a materialização da própria presença de Deus, porque Deus se revelava então no templo, e assim o povo se reunia no templo, para que eles pudessem ter então a revelação de Deus naquele espaço. E eu gostaria de olhar com você, convido vocês a abrirem suas Bíblias, não sei se ela vai ser projetada aqui,
eu quero ler na Nova Versão Internacional, Lucas capítulo 2, versos 21 em diante. E esse texto aqui, ele é seguido da narrativa do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, verso 21 em diante, diz o seguinte: contemplando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus. Vejam que aqui nós temos um detalhe nesse texto, que ele pode nos parecer até insignificante, mas ele tem um valor simbólico muito importante para a época. Porque o nome, para a cultura judaica, ele significa, ele tem um propósito, né? Ele aponta de alguma forma, para aquilo que ele representa, ou aquilo que os seus pais gostariam que ele representasse. E aqui Jesus, então, recebe o nome de Jesus. Nos parece estranho, talvez, porque Jesus vem da mesma derivação de Josué, da onde vem a palavra hebraica Joshua, que significa Salvador. E esse nome não foi um nome que comumente nós escolhemos, né? Eu lembro que quando a Carla estava grávida da nossa primogênita, a Priscila, um dos critérios que eu ficava escolhendo o nome dela é porque eu sofri muito bullying na escola, porque o meu nome era Samuel, então Samuel rimava com papel, Samuel rimava com Mirabel, Samuel rimava com não sei o quê, e eu criei um trauma desse negócio, e eu falei, não, eu não quero que a minha filha tenha esse mesmo problema. Então, um dos critérios que a gente escolheu era que eu ficava tentando fazer rima com o nome dela, para que ela não precisasse passar por isso. Então, quando vinha o nome, eu tentava fazer rima. Mas não foi assim que José recebeu essa palavra, e não foi assim que foi escolhido o nome de Jesus. O nome de Jesus foi dado por revelação. Esse texto nós encontramos, inclusive, no relato de Mateus, quando José é visitado pelo anjo, e você fala, você vai ter um filho, e você vai pôr o nome dele de Jesus. E aqui José, então, ele se apropria dessa visão, dessa revelação, e ele confirma aquilo que havia sido pedido da parte dele, e ele diz, ok, então meu filho vai se chamar Jesus, por revelação divina. E aqui nós temos a confirmação do evangelista Lucas, de que o que havia sido anunciado em Mateus se cumpre aqui. E aqui ele continua dizendo que foi posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés. José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Essa aqui era uma exigência religiosa da época, então, que o primogênito deveria ser apresentado ao templo. Os estudiosos calculam que isso aqui deve ter acontecido por mais ou menos 40 dias depois do nascimento de Jesus. Tinha que dar os 30 dias para a recuperação da mãe, e depois os 8 dias, então, depois desse período de recuperação do parto, para que o menino pudesse ser apresentado. E Jesus, então, sai na sua primeira viagem, com 40 dias, né? Hoje os filhos não podem sair de casa com menos de 3 meses, porque vai pegar frio, vai pegar chuva, vai pegar resfriado. Aqui, com 40 dias, Maria vai no lombo da mula, andar mais ou menos uns 10 quilômetros de Belém até o templo. Jesus teve um início da sua vida, do ponto de vista religioso, digamos assim, muito praticante. Os pais foram devotos e eram tementes a Deus e procuraram cumprir tudo aquilo que lhes era esperado a respeito da dinâmica espiritual daquilo que o povo de Israel vivia. E eles então levaram o menino para ser apresentado ao templo, para ser circuncidado, e que para que ele pudesse ser feita uma oferta de gratidão a Deus,
e uma oferta de entrega a Deus. E isso nós podemos ver ali abaixo, quando diz, no verso 23, como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. 2 pombinhos, segundo Levítico 18, era a menor porção de uma oferta que poderia se fazer. E aqui nós já temos um indicativo de que, de fato, José e Maria eram pobres, e por isso a sua oferta foi o mínimo que eles poderiam fazer, mas não deixaram de fazer. Ou seja, a pobreza aqui não é sinônimo de isenção, de participar da obra do Senhor, ou de nós participarmos como gratidão daquilo que Deus tem feito em nossa vida. E é interessante porque aqui estava basicamente tudo normal, tudo certo. Aliás, poucas coisas do nascimento de Jesus nós poderíamos classificar como algo normal. Aqui nós temos algo que surpreende, de novo, extraordinário. Aliás, esse nascimento de Jesus, ele é o trecho da Bíblia por centímetro quadrado, onde tem mais aparição de anjos. Né? Nós temos anjo revelando para José, anjo revelando para Maria, anjo revelando para pastor, e é um tal de anjo, e vai anjo e volta anjo. E aqui nós temos uma revelação que ela não é angelical, mas ela é igualmente da parte de Deus. E eu gosto da história desse homem, porque talvez entre todos os personagens, são aqueles que mais se aproximam da gente, porque a gente não é anjo, não é pastor, muito menos somos reis, muito menos magos, muito menos somos rei de qualquer coisa. Mas aqui tem um homem que a gente diria um homem comum, um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que aguardava a salvação vindo da parte de Deus. O verso 25 nos fala um pouco a respeito dele. Diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram ao menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume. Essa é a única vez que fala desse homem Simeão. Nós temos um verso que fala a respeito dele, nada mais, ele some da Bíblia. Assim como ele aparece surpreendentemente, ele também desaparece surpreendentemente. Mas esse texto nos diz 3 coisas importantíssimas a saber sobre como nós olhamos para o Cristo e o que nós esperamos do Cristo para o ano de 2022. Esse texto, a primeira informação que ele nos diz a respeito de Simeão, era que Simeão era um homem justo e piedoso. Justo e piedoso. Justo e piedoso são atributos do próprio Deus. Deus é um Deus justo e piedoso. O Salmo 116, verso 5 diz: Deus é justo e piedoso. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. De alguma forma, esse texto nos revela de que nós somos transformados na medida em que nós andamos com pessoas, ou que nós somos transformados à medida em que nós nos relacionamos com outras pessoas, e nós somos moldados pela realidade com quem nós convivemos e andamos. E eu digo isso porque justo e piedoso é aquilo que Deus pediu. Nós, aliás, tivemos 2 textos de Miqueias ao longo dessa temporada aqui, que vimos no texto, no período de Advento.
E tem um outro texto de Miqueias, capítulo 6, 8, que fala justamente sobre aquilo que Deus exige do seu povo. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça. Seja justo. Ame a fidelidade. Seja piedoso. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Andamos humildemente com o nosso Deus na medida que permitimos que Deus ande conosco. E como nós sabemos que Simeão era um homem que andava com Deus? Porque além de ele ser justo e piedoso, a segunda informação que nós temos a respeito dele, ou a terceira informação que nós temos a respeito dele, é que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Aqui é o primeiro relato que nós temos nos evangelhos fazendo um indicativo a respeito da terceira pessoa da Trindade. Muitas vezes nós fazemos na nossa cabeça luterana essa divisão, não, Deus Pai, então estava relacionado com a criação, o Espírito, Jesus Filho está relacionado com a encarnação, com a morte, e o Espírito Santo vem depois em Pentecostes, mas aqui Lucas bagunça essa nossa teologia. O Espírito Santo já estava presente, operando de maneira extraordinária na vida do seu povo, antes mesmo de Pentecostes. Esse homem era um homem cheio do Espírito Santo. Esse homem era guiado pelo Espírito Santo. Não faço a menor ideia como isso foi testemunhado naquela época. Como que as pessoas percebiam, mas o fato é de que elas percebiam. Tanto é que percebiam que esse texto está relatado como as pessoas o reconheciam como uma pessoa, como um homem cheio do Espírito Santo. E por ele ser cheio do Espírito Santo, ele era movido pelo Espírito Santo. E ele então é movido ao chegar no templo para reconhecer Joshua. E ele chega no templo e, gente, eu não sei como é que vocês conseguem, quando eu penso na cena, me dá uma mistura de pânico e eu fico com vontade de rir dessa cena. Porque imagina nós aqui, pastor Bruno está aqui realizando um batismo, está nesse momento solene, os padrinhos estão aqui, os pais, a igreja como testemunha do batismo, aí chega um maluco gritando no fundo da igreja, e fala, pera, e pega a criança e levanta para o céu, estraga todo o protocolo religioso da sua época, avacalha com tudo aquilo que poderia ser classificado assim, da coisa bonitinha, e ele fala, gente, vocês não estão percebendo, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Está aqui, o Messias está aqui. Esse é o Messias. Aí o pessoal começa a cochichar no banco, falei, alguém chama o segurança aí, tira esse maluco daí, sei lá, faz alguma coisa. O que esse cara está falando? Filho de pobre aí, só sacrificaram 2 rolinhas. E Messias? Ele é o Messias, ele é o rei, não pode ser o Messias. E essa história, para mim, ela é muito significativa por causa da oração de Simeão. A oração de Simeão, ela sintetiza quem era Simeão e aquilo que Simeão esperava a respeito de Jesus. Veja que a oração dele é uma oração muito curta, mas muito profunda. Ele começa a sua oração no verso 29, diz, ó soberano, como prometeste. Prometeste para quem? Prometeste para os profetas. Prometeste para o teu povo. E prometeste para mim mesmo. Agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. No texto 26, quando fala a respeito dele,
de Simeão, diz que foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Essa promessa, esse detalhe da vida de Simeão, nos faz crer, os estudiosos dizem que provavelmente Simeão era um homem já de certa idade, já era um homem idoso, e que ele ainda não havia morrido, porque o que o sustentava na sua vida era a promessa de que ele viria com seus próprios olhos, o Messias. E quando ele então toma Jesus nos seus braços, e é a primeira vez que alguém pega Jesus, além de Maria, os outros só olhavam, os pastores só viram de longe, os magos só levaram presente, Herodes nem viu. Quem pega Jesus no colo é esse tal de Simeão aí. E ele pega Jesus no colo e ele fala, eu já vi. O que eu tinha para ver, já vi. Posso morrer em paz. Senhor, já completei minha carreira aqui, pode me levar para a glória. Eu já vi o que eu precisava ver. E acho maravilhoso um homem se emocionar por toda a dureza da vida que certamente ele passou. Ele não era um sacerdote, ele não era um mestre da lei, ele não era entendido de nada. Ele era um homem comum, piedoso, que amava a Deus. Não sabemos muita coisa dele, mas ele se emociona. Ele se emociona quando ele vê o Salvador. Ele se emociona quando ele pega Jesus no seu coração, nas suas mãos. E eu fico pensando que, será que o Natal ainda nos emociona, queridos? Será que o Natal ainda mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos? Será que o anúncio da salvação de Deus ainda nos causa um arrepio? Ou assim, nós estamos naquele modo, beleza, mais um ano chegou, tudo certo. É interessante porque a constatação que Simeão faz a respeito de Jesus, ela é muito singular. Os meus olhos viram a tua salvação. Não foi isso que os anjos anunciaram para os pastores? Olha, nasceu o Salvador. Herodes não vê Jesus como Salvador. Herodes vê Jesus como uma ameaça. Os reis magos não veem Jesus como um salvador, talvez como um aliado político no futuro, né? Vamos manter aqui uma política de boa vizinhança, se ele vai ser rei, nós somos reis também, quem sabe aqui a gente pode ter um pouco de paz, fizer uma relação comercial aí no futuro, então vamos fazer aqui uma política de amizade aqui, né? Vindo do Oriente. O Oriente é o lugar de onde vinha tudo de ruim para o povo de Israel, era lá que vinham as confusões, os inimigos, a guerra. Quem sabe falou, vamos ter um pouco de paz com Israel aqui, vamos fechar aqui um acordo político, né? Vamos agradar a mãe e o pai, vai ficar tudo certo. Mas aqui é Simeão que olha para Jesus e enxerga aquilo que de fato Jesus era e que foi anunciado pelos profetas e que foi anunciado pelos anjos, de que ele seria o Salvador. Portanto, mais do que isso, Jesus na manjedoura, Jesus ao ser pego no colo de Simeão, algo novo se faz na compreensão do Evangelho. Porque aqui não é só uma revelação. Porque tudo que os profetas conseguiram anunciar era uma profecia, era uma revelação. Vai vir o Messias. Mas o que Simeão faz é algo extraordinário, ele fala, não vai vir, já veio. Portanto, aqui o Evangelho deixa de ser uma ideia, um conceito, talvez uma filosofia, um pensamento, ou quem sabe um sentimento. O Evangelho aqui, ele é de carne e osso, e ele é de carne e osso na figura do pequeno Jesus, do Joshua, do Salvador. Aqui o Evangelho está materializado. O amor de Deus está concretizado na figura do pequeno Messias. E quem reconhece esse Messias,
É o Simeão. É o Simeão. Quem é Simeão? Esse Messias não é reconhecido pelo Herodes, o grande rei, não era reconhecido. Os pastores reconheceram de fato, mas não foi reconhecido nem sequer pelos próprios mestres da lei e pelos sacerdotes. Porque quando os sacerdotes e os mestres da lei se reúnem a mando de Herodes e perguntam onde Jesus haveria de nascer, eles olham, fazem os cálculos, examinam as profecias, deve ser em Belém. Mas sequer se mexeram do seu lugar para ver se a profecia havia se cumprido, sequer se alegraram para ver a profecia cumprida. Pensaram assim, bom, se vai nascer em Belém, essa turma vai sair do protocolo religioso, não vai servir a grande religião do templo de Jerusalém, deixa quieto, deixa esse negócio para lá. Mas Simeão, ele toma Jesus nos seus braços, e ele fala à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. E essa frase, esse quase provérbio aqui, é o que está conectando a cada um de nós aquela manjedoura. Porque até então se esperava que o Messias seria Messias do povo de Israel. Até então se esperava que Jesus seria o rei de Israel. Mas o que Simeão faz aqui, ele amplia a visão, ele amplia a concepção, ele amplia o ministério redentor de Jesus. Ele fala que à vista de todos os povos, luz para a salvação dos gentios. Quem são os gentios? Você, eu. Havia duas classes aqui, os judeus e o resto, né? O resto a Bíblia chama de gentios. Aqueles que não eram judeus, eram gentios. O que Simeão está fazendo aqui, meus queridos, é orando por cada um de nós. O que Simeão está fazendo aqui é anunciando o Cristo para cada um de nós. Simeão está dizendo que no dia 26 de dezembro, na comunidade do Redentor, estariam aqueles que estariam contemplando o Salvador. Nós só podemos estar aqui hoje. E nós só estamos aqui hoje por causa desta revelação de Simeão, naquele dia no templo. Ele será luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, meu povo. E aí ele continua depois dizendo, esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos de Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Na Almeida diz que ele será destinado para a ruína, como para o levantamento de muitos. Simeão já anuncia algo extraordinário aqui. Na sombra da manjedoura está a cruz. E queridos, todas as vezes que nós tiramos a cruz do Natal, o que sobra é Papai Noel. Todas as vezes que nós tiramos a cruz da perspectiva da manjedoura, o que sobra é só Jingle Bell, Jingle Bell. Porque a notícia do Natal, em primeira mão, é para dizer que o mundo não vai bem. A visita de Jesus ao nosso planeta é para dizer que as coisas não estão bem e que a gente não dá conta da nossa vida sozinho. E que a resposta para a humanidade está naquela manjedoura. Jesus será a ruína, não porque ele veio trazer vingança, espada, castigo e punição, mas porque ele irá deflagrar a hipocrisia daqueles que fazem uma guerra santa, não em favor do Evangelho, mas em favor dos seus interesses de auto-justificar, serem justiceiros do Evangelho. Deus nunca chamou a gente, meus queridos, para sermos advogados do Evangelho. Jesus nos chamou para sermos testemunhas do Evangelho.
única vez que é falado sobre a palavra advogado nas Escrituras é quando fala que Jesus será o nosso advogado diante de Deus. E nós estamos hoje querendo viver um evangelho da onde nós queremos defender a Jesus. Queridos, Jesus não precisa da nossa defesa. Jesus precisa do nosso testemunho. Jesus seria o levantamento para muitos, porque aqueles que viveram e vivem os valores do reino de Deus, serão lembrados como exemplo de vida, de conduta e de fé. Não pelos seus méritos, mas porque refletem as virtudes e os valores daquele que serve. Que Jesus nós precisamos para 2022? A primeira resposta que eu teria para essa pergunta é que nós precisamos de um Jesus de verdade. E esse Jesus de verdade, ele é de carne e osso. E esse Jesus de carne e osso, ele está na manjedoura. Esse é o Jesus de verdade. O Jesus de verdade é aquele que viveu em Nazaré. O Jesus de verdade é aquele que comeu com aqueles que ninguém queria comer, que cuidou daqueles que ninguém cuidou, que serviu aqueles que ninguém serviu. Jesus teve problema com um tipo de gente, que era com o tipo de gente que queria enquadrar ele, dizer, não, você não é o Messias que é para ser. Você tem que ser um Messias diferente. Se você é o Messias que você tem que ser é esse que vai destruir Roma, é esse que vai pôr ordem no templo. Aí quando Jesus tentou pôr ordem no templo, acharam que ele estava avacalhando lá, porque ele derrubou lá a mesa dos cambistas. É com esse tipo de gente que Jesus teve problema. Jesus não teve problema com os pecadores, com as prostitutas. Não foi esse tipo de gente que Jesus teve conflito. Então, o primeiro Jesus que nós precisamos para 2022 é o Jesus dos evangelhos. O Jesus de carne e osso. Não um Jesus que nós imaginamos. Eu queria ter um Jesus assim, daí a gente fica imaginando como seria o nosso Jesus. Mas o Jesus que nós precisamos é um Jesus encarnado, segundo os evangelhos. E quando nós falamos de ter um Jesus encarnado, significa que a vida de Jesus é a referência de vida para nós. O modelo de vida dele é o modelo de vida para nós. Que os valores do Evangelho e desse reino são os valores para nós, e não nós fazermos os nossos próprios conceitos e valores, e recortarmos determinados versículos da Bíblia, para justificarmos as nossas escolhas e os nossos posicionamentos. Qual é o Cristo que nós enxergamos quando nós olhamos para a manjedoura? E eu fiquei pensando nisso durante esses dias, de que, na verdade, a manjedoura, ela acaba sendo um espelho. A manjedoura acaba sendo o espelho daquilo que nós cremos, e daquilo que nós confessamos, e daquilo que nós praticamos na nossa vida e na nossa religiosidade. E aí a gente projeta na manjedoura aquilo que nós esperamos do Messias e do Salvador. Não foi assim com Herodes? Para Herodes, Jesus não era o Salvador, Jesus era uma ameaça. Para os reis magos, Jesus era um acordo político, não era o Salvador. Para tantos outros que olharam para Jesus, quem nós enxergamos quando nós olhamos para a manjedoura? Quando os mestres da lei e os sacerdotes são perguntados onde que haveria de nascer Jesus, talvez a resposta deles é falar, esse Jesus que vai nascer em Belém, não é aquele que vai dar conta de todo esse aparato religioso do templo, de toda essa máquina da religiosidade judaica. Então deixa quieto, deixa Jesus lá no canto dele, lá em Belém.
Mas para Simeão, Jesus era o Salvador. E como Salvador, ele era piedoso e justo. E como sendo piedoso e justo, essa seria a marca do ministério, do Evangelho e dos valores do reino de Deus. Justiça e piedade. Quando Simeão olha para Jesus, e ele reconhece Jesus como um Salvador, que tipo de salvação ele esperava? Primeiro, que era uma salvação da sua vida egoísta, uma salvação da sua vaidade, uma salvação da sua cobiça, uma salvação das suas pretensões, uma salvação dos seus próprios pecados. Queridos, a salvação não é um conceito teórico, a salvação é algo concreto. A salvação, ela implica em escolhas, decisões e mudanças hoje. Jesus seria ruína para alguns, mas seria levantamento para outros. Levantamento para aqueles que esperavam do Messias, piedade e justiça. Ruína para aqueles que faziam de Jesus os seus próprios Messias, os seus próprios senhores. Eu quero encerrar, talvez com um testemunho, uma história, eu não sei bem qual é a palavra. Junto com o colega Alexandre, nós atendemos 7 comunidades na paróquia de Luzerna. A menor delas fica no interior do interior. Aí você chega lá no interior e tem a pequena comunidade de Nova Vicença. Uma comunidade de 10 famílias. E lá nós tínhamos um presbítero, Arnaldo Vaires. Um homem simples, agricultor, uma vida simples, plantava para viver, mas servia a Jesus como poucas pessoas eu vi servindo. Ele tinha um ministério de ensino na igreja. Ele ensinava as crianças na escola bíblica no sábado à tarde, e ele ensinava os adolescentes para eles se prepararem para fazer a sua confirmação de fé. Na última confirmação de fé, antes da pandemia, quando a gente foi fazer então o ato da confirmação, eu perguntei: Arnaldo, você tem uma última palavra para dar para esses adolescentes? E ele falou: eu tenho. Queridos, depois que ele terminou de falar o que ele tinha para falar, eu falei: gente, está feita a pregação aqui, não tem mais nada para dizer não. Um homem que se emocionava ao falar de Jesus. E as suas últimas palavras, eu lembro bem, ele disse: eu ensinei muitas coisas para vocês, falei de várias coisas a respeito da Bíblia, do Evangelho, mas eu ainda queria dizer uma última coisa: amem a Deus, como Ele ama cada um de nós. E ele começou a chorar, emocionado com o amor de Deus na sua vida. Final de setembro desse ano, ele foi diagnosticado com um câncer fulminante. A doença, em poucas semanas, o debilitou. Em outubro, nós fomos visitá-los com os presbíteros e orar na casa dele. E foi a última vez que eu falei com o Arnaldo. E a nossa conversa foi permeada por risadas, por histórias daquela comunidade, das coisas que Deus havia feito naquele lugar. E quando eu perguntei: e você, Arnaldo? Ele falou: eu estou pronto, pastor. Se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Mas se Ele quiser me levar, eu vou chegar antes do que eu imaginava para estar com Ele.
Início, metade de novembro, eu fiz o sepultamento do Arnaldo. 52 anos de idade. Um homem que amava Jesus e que andava quilômetros para ensinar as crianças naquele interior, perdido no final de Água Doce. Quando eu estava voltando da visita para ele, junto com o meu colega Alexandro, o Alexandro fez um comentário que eu nunca mais vou me esquecer. Ele disse assim: ou o Arnaldo não está entendendo nada do que essa doença está fazendo com ele, ou ele tem uma fé que nós não estamos nem perto de enxergar. Eu falei: Alexandre, eu acho que é a segunda opção. No dia do sepultamento, um dos seus vizinhos, presidente daquela comunidade, eu perguntei para ele: Neuri, ele sabia da doença dele? Sabia. Ele me mostrou os exames. Ele sabia que ele tinha poucos dias de vida. Um homem que olhou para a manjedoura e sabia a quem ele amava e servia. Um homem que esperava da vida aquilo que Deus lhe concedeu e viveu todos os dias com gratidão e com devoção a Deus. Servindo a Deus na simplicidade da sua vida. Servindo a Deus com alegria no seu coração. Servindo ao Salvador do Evangelho. 2022 nos promete um ano terrível. Se a gente já está cansado dessa polarização, só vai piorar. A pergunta é: a que Jesus nós vamos pregar e anunciar em 2022? A qual Jesus nós estamos servindo? E a que Jesus nós contemplamos como olhamos para a manjedoura? Simeão encontrou no pequeno Jesus, Joshua, o Salvador, piedoso e justo. Que piedade e justiça sejam as marcas dessa comunidade em 2022, para a glória de Deus Pai, para a salvação dos gentios e para a glória de Israel. Feche os seus olhos, queridos. Senhor nosso Deus, Paulo já havia nos anunciado que o Senhor escondeu as grandes coisas dos inteligentes e dos poderosos. Simeão, um homem comum, como poderia ser cada um de nós, cheio do Espírito Santo. Um homem piedoso e justo. E que a oração dele é tão poderosa que nos afeta, nos invade e nos inunda nos dias de hoje. Uma voz missionária que nos lembra que o Evangelho não é para nós mesmos e para a gente ficar dentro das nossas igrejas, cultivando a boa religiosidade, os bons costumes e a boa moral, mas o Evangelho é justiça e piedade para todos os povos. O Evangelho é o teu amor encarnado em Jesus Cristo, o pequeno na manjedoura. Senhor, nós sabemos mais do que os profetas souberam. Nós sabemos mais do que Simeão soube, porque Simeão morreu sem ver a crucificação e a ressurreição de Jesus. Nós hoje temos a revelação completa do teu plano de salvação e redenção para a humanidade. Senhor, que o nosso coração se emocione, que o nosso coração, de novo, seja sensibilizado pela mensagem do Natal. O Senhor é Deus conosco, o Emanuel, o Evangelho em carne e osso. Não uma notícia, não uma profecia, mas uma pessoa. Uma pessoa com atos, com palavras, com sentimentos, com testemunho, com vida, e que nos convida
a caminharmos nos seus passos, a sermos como Ele foi, para a glória de Deus Pai. Nos ajude, Senhor, a entrarmos em 2022 com o Messias da manjedoura, não com o Messias dos nossos pensamentos, intenções, subjetividades, mas com o filho de José e Maria, filho de carpinteiro, no interior de Nazaré. Que a simplicidade do Evangelho encontre os nossos corações, hoje e sempre. Amém.